Fala Celso, bem-vindo ao Universo Generalista e muito obrigado aí por aceitar o convite para bater esse papo aqui hoje. Obrigado, Caio. Obrigado por me receber, né? É sempre ótimo poder estar aqui no Universo Generalista, já que eu acompanho faz muito, mas muito tempo todo o teu trabalho. Massa. E, cara, assim, você é um cara que eu chamei, mas eu conheço muito pouco de ti, assim. Eu sei, enfim, conheço a sua divulgação científica lá no Instagram, né, que é Evolução em Cultura. Vou deixar o link aqui na descrição também. Mas, cara, eu não sei nada se você tem uma vida acadêmica em torno do tema em torno do tema de evolução biológica e cultural, ou se você faz só como hobby a parte de divulgação científica mesmo. Enfim, se você puder se apresentar um pouco, até para mim e para quem está ouvindo, seria legal. Meu nome é Celso Jacinto, né? É muito curioso porque eu constantemente recebo esta pergunta vinda de seguidores da Evocultura, que a maior parte ou são entusiastas, às vezes até professores diretamente associadas na área, então perguntam-me sempre, né, qual é a faculdade em que tu lecionas e tudo mais, porque queriam ver alguma coisa. Mas diferente de quase todos os meus colegas que lidam com divulgação, eu tenho graduação, minha primeira graduação eu fiz em Engenharia Agroindustrial, depois eu fiz uma segunda graduação em Engenharia Química. Durante ambas as graduações, eu sempre lidei mais com a parte bioquímica, eu sempre tive muito interesse pela biologia, mas muito mais microbiologia, bioquímica e por aí vai, né? E tive a chance de continuar para alguma carreira num mestrado, doutorado e tudo mais, mas as obrigações do trabalho acabaram por falar um pouco mais alto e fui para trabalhar na área. Mas mesmo assim, eu sempre tive eh, uma vontade, né? E sempre lidei muito com questões associadas à evolução biológica e evolução cultural, desde mesmo os tempos que eu fazia a minha primeira graduação, já faz muito mais de 10 anos. Então sempre lidei com essas questões, né? E meio a isso, né? Como eu já lidava com essa parte, e mesmo os estudantes, meus amigos, meus colegas até diziam: é incrível como tu fazes engenharia química, mas tu és completamente apaixonado pela biologia e tudo mais, né? E tu não estás lá. Mas em meio a isso, né? Como eu já lia muito, mas muita coisa sobre biologia de forma geral e evolução cultural um pouco mais de forma específica, então eu decidi, e muito por indicação de alguns amigos, decidi começar com a divulgação em evolução cultural, né? Então comecei com o processo de divulgação e até hoje, né, eu faço exatamente isso. Legal. E você é de Portugal, você, enfim, que você tem um sotaque que não dá para passar batido. Você está no Brasil, a trabalho, enfim, como é que é essa história? Eu estou no Brasil há muito mais a trabalho, mas eu vim para aqui já faz quase 5 anos, né? Eu vim aqui muito mais porque a minha irmã, que agora já é falecida, mas ela estava aqui em Brasil, né? Então eu decidi, assim, eu sempre tive curiosidade de conhecer novos locais, né? Então acabei por embarcar e vim para aqui e hoje estou aqui, trabalho aqui, né, em uma empresa nacional e acabei por fazer a minha vida aqui mesmo. Entendi. E, cara, quando a gente fala que uma das coisas que me levou a chamar você para trocar uma ideia foi a questão do cérebro coletivo, né? Uma coisa que eu tenho bastante interesse. Enfim, eu tenho um interesse por conceitos gerais, né? Não tenho um aprofundamento que você tem, e outras pessoas que eu já tive, que eu tenho contato diariamente sobre divulgação científica dessa base evolutiva, biológica ou cultural. Mas eu tenho esses conceitos gerais que eu considero muito importantes, assim, para entender o mundo, né, cara? Para entender até a realidade do Brasil, né? Até desenvolvimento econômico. E aí bateu muito nessa questão do cérebro coletivo. Por isso que eu pensei em, enfim, estendi o convite para você por causa muito desse tema que eu queria explorar, porque eu acho ele essencial, né, para a gente entender como as coisas de fato, como a gente chegou até aqui, e eu acho que até para a gente desfazer alguns mitos também geral, que correm na sociedade, que fazem parte do senso comum sobre o tema.
Mas você vê, assim, essa parte de evolução cultural algo muito difícil de ver por aí as pessoas comentando a respeito disso na própria divulgação científica também? Como é que você vê esse nicho aqui de divulgação científica para evolução cultural, cara? Oi, Caio. Essa é uma boa questão, porque de fato uma das coisas que mais me fez eu me empenhar em divulgação, porque até então eu era alguém que estudava e estudava de forma sistemática mesmo, né? Tanto em livros, textos de ensino e tudo mais, né? Eu conheço modelos no assunto e tenho a sorte, né, de ter uma maior familiaridade com matemática e matemática avançada, né? Então isso ajudou muito a compreender até modelos mais formais. Mas o que eu percebi é que era um assunto que era pouco divulgado. E depois eu tive interação com outros seguidores que eu tenho, que são do México, que são da Espanha, e percebi que também nesses locais é pouco divulgado, que para mim foi um maior choque, porque eu achei que, por exemplo, em espanhol poderia ser muito mais divulgado. Mas aqui mesmo, né, principalmente na corrente que eu lido, que é evolução cultural de forma geral, mas nós falamos mais em herança dual, depois eu explico mais o que significa isso. Aqui em Brasil, particularmente, não conheço ninguém. Eu até, né, procurei, porque quando os amigos disseram-me que eu tinha que escrever textos e publicar, né, eu procurei, porque eu queria saber, né, talvez já tinha alguém a fazer isto, mas eu simplesmente não vi. Existe muita gente a lidar com a evolução biológica, né, no sentido clássico e tudo mais, mas a parte da evolução cultural, como as culturas evoluem e principalmente como é que essa evolução cultural afeta a nossa própria biologia, isto é praticamente raro, né? E você acha que não essa não divulgação, esse não entendimento de forma mais ampla, até mesmo de pessoas do meio acadêmico, é uma coisa que dificulta muito o entendimento da sociedade, das sociedades humanas, e inclusive a sociedade que a gente vive hoje? Você acha que é um tema essencial para a gente ter um entendimento mais claro? Sim, sim, eu não tenho dúvidas, né? Eu hoje mesmo escrevi para alguém, né? Dizendo que durante grande parte da história das ciências biológicas, principalmente no século XX, né, houve uma tentativa de mostrar que o ser humano era igual a qualquer outro animal, né? Que nós éramos um animal como qualquer outro, né? Algo que, principalmente pelas visões um pouco mais religiosas do mundo, não é muito comum se perceber assim. Então a biologia fez um esforço, né, em colocar o ser humano como um animal qualquer. Mas eu costumo dizer o seguinte, que apesar da biologia ter colocado esse ser humano como um animal, como qualquer outro, né, no sentido de que possuímos uma história evolutiva e tudo mais, o ser humano não é um animal qualquer, né? Então nós temos algumas particularidades, algumas anomalias que são bizarras do ponto de vista evolutivo, né? Então que nos torna uma espécie muito particular. E é somente através da evolução cultural e conseguimos entender de fato como é que o ser humano é, né, essa espécie tão particular, essa anomalia evolutiva, por assim falar, como as sociedades humanas evoluíram, como é que as nossas normas culturais, as nossas noções de certo e errado, elas evoluíram e como isso afeta a nossa convivência, a nossa socialidade, até mesmo aquilo que chamamos de nossa autodomesticação. Afinal de contas, nós somos um animal doméstico, né? E a cultura é o principal mecanismo, digamos assim, que fez com que o ser humano pudesse se domesticar. Então não tem como entender tudo isto, que é muito amplo, sem de fato prestar atenção na evolução cultural. Você vê que tem um extremo nisso também, de tipo, se a gente pega, por exemplo, a antropologia sociocultural, a antropologia cultural, ela meio que fala que a partir da cultura, o Homo sapiens se destaca dos outros animais, assim, né? Não tem uma relação direta. E também, se a gente pegar a, sei lá, a psicologia evolucionista até certo ponto, ou até a ecologia comportamental humana, nem sempre vai trazer também aspectos da cultura como algo primordial para entender. E você acha que essa questão dessa herança dual seria esse meio do caminho? Seria tipo nem cá nem lá?
Precisamente. A dicotomia, né, um dos meus primeiros textos que foi em parceria com o Mateus, da etologia e sociobiologia, que eu queria abordar justamente essa questão da dicotomia, porque existia, principalmente entre os biólogos mais tradicionais, né, da corrente da psicologia evolucionista, a ideia de que, né, a cultura não tinha muito a dizer sobre o comportamento humano, né? E por outro lado, existia uma resposta que era praticamente radical, que dizia, né, que o ser humano era esse animal tão diferente e que só a cultura poderia explicar esse comportamento humano. Então eram duas posições que eram completamente dicotômicas e radicais entre si. A herança dual surge aí já, né, por meio do geneticista Luigi Cavalli Sforza, um ser humano excepcional, diga-se de passagem. Então, nasce aí a herança dual, né, como sendo uma resposta para essa polarização toda que estava a existir, para mostrar que, na verdade, tantos comportamentos que nós dizemos que são culturais e aqueles que nós dizemos que são biológicos, eles são, ao mesmo tempo, 100% biológicos e 100% culturais. Então, eles são culturais na medida em que precisam de ser adquiridas por meio do aprendizado social, né? E ao mesmo tempo que são biológicos, na medida de que esse aprendizado social ela requer uma máquina cognitiva que é evoluída, que é genética. Então, né, a cultura manifesta-se em uma matriz biológica. Por isso podemos dizer que todo esse comportamento que nós temos que é cultural, que é aprendido culturalmente, também é biológico. Né? Então a herança dual surge justamente para pegar esses extremos e mostrar que, na verdade, essas explicações não precisam ser tidas como contraditórias. E aí você tem um processo também da coevolução genicultura, né? Que tipo, que tem um processo meio que se, não diria, não sei se dá para dizer que se retroalimenta ao longo da história evolutiva humana, e que aí a gente acaba tendo características comportamentais, biológicas, que têm um fundo cultural, né? Que é esse processo de autodomesticação. Seria mais ou menos isso? Sim, sim. A autodomesticação é um conceito um pouco mais amplo, né? Diga-se de passagem, muito graças ao biólogo Richard Rangan, né, que nós hoje temos um pouco, né, que basicamente diz que o ser humano, com o passar do tempo, sofreu pressões seletivas para se tornar um animal um pouco mais dócil e, por conseguinte, um animal um pouco mais social, né? Então, quando nós falamos de herança dual ou dessa interação gene e cultura, nós estamos a falar que a cultura, ela de certa forma afetou a direção da evolução biológica e que essa biologia que é afetada pela cultura também acabou por afetar a cultura subjacente. Isto é um pouco mais simples de entender, né? Porque a teoria biológica formal, né, os modelos tradicionais hoje que nós temos da biologia dizem-nos que o organismo precisa adaptar-se ao ambiente em que esse organismo vive ou em que o organismo existe, né, no sentido de que a população de organismos vai se adaptar. Então, se nós temos um organismo que, por exemplo, vive numa região e essa região sofreu uma mudança brusca de temperatura, digamos, o organismo estava adaptado a uma temperatura de 25 graus e passou-se por algum processo de mudança glacial, digamos assim, e a temperatura foi para os 5 graus, então, diga-se de passagem, né, a seleção natural vai operar no sentido de que só aqueles organismos que possuírem características, por exemplo, né, terem genes que fazem com que produzam um pouco mais de gordura e, portanto, ter uma maior barreira térmica, esses organismos vão conseguir se adaptar a esse ambiente que é um pouco mais extremo. Ou seja, o organismo precisa mudar-se para poder se adaptar a esse ambiente que é mais frio. No entanto, quando tu olhas para o ser humano, tu vês uma anomalia extraordinária. Porque o ser humano, desde que migrou da África há mais ou menos 60 mil anos, nós, há mais ou menos 12 mil anos atrás, antes do início da agricultura, já habitávamos
um conjunto gigantesco de habitats, né, de ambientes para os quais estamos geneticamente pouco adaptados. Então, existem humanos vivendo desde o deserto do Texas, né, aos aborígenes que vivem no deserto australiano, até humanos vivendo no norte do Canadá, a um frio que no inverno chega até menos 30 graus. Nenhum humano é biologicamente adaptado a esses extremos, né? Então, o que acontece, né? Nós dissemos que, em vez do o organismo adaptar-se, como fazem muitos outros animais, que o organismo adapta-se por seleção natural a esse ambiente um pouco mais extremo, com o ser humano o caminho é um pouco mais diferente. Então, nós moldamos o nosso próprio ambiente para podermos estar inseridos nesse ambiente ou adaptados nesse ambiente sem necessidade de mudanças biológicas profundas. Como podemos fazer isso? Ah, no Canadá, por exemplo, naquele frio, os inuits conseguiram fazer isso, construindo casas feitas de bloco de gelo, que apesar da temperatura exterior estar a menos 30 graus, dentro a temperatura é de 15 graus, né? Conseguiram fazer isso usando roupas que eram costuradas e feitas com peles de foca, né, e parcas, etc., né? Então, é um conjunto de conhecimento adaptativo, de conhecimento cultural transmitido de geração em geração que permite ao ser humano conseguir adaptar-se a uma vasta gama de ambientes para o qual está geneticamente pouco adaptado, né? Então, e tudo isto é produto de herança cultural, ou seja, é a cultura passando de geração em geração. E claro, a longo prazo isto pode ter efeitos significativos na biologia do próprio organismo. E até uma questão que era bem recorrente antigamente, não sei hoje como é que tá, essa questão da revolução cognitiva, né? Que em algum instante aconteceu alguma coisa, até tinha uma aposta numa uma espécie de mutação que possibilitou a cultura mais complexa, né? Como é que está essa discussão hoje? Isso caiu por terra por completo? Então, é muito bom que tu tenhas tocado isso, porque até voltando à nossa questão, que é do gênio heróico, que ainda vamos tocar, né? É, existia essa ideia, né, essa noção de que em algum momento na nossa linhagem evolutiva o ser humano meio que deu um salto, né? Ainda não era muito explicado como é que foi esse salto. Hoje, né, nós que trabalhamos com essa questão da evolução cultural, acreditamos que não foi de fato isso que aconteceu. Apesar de que nós descendemos, né, de ancestrais que eram bastante inteligentes, né? Mas individualmente o ser humano não é tão inteligente. O ser humano não é grande coisa individualmente. E nós temos exemplos práticos disso, né? A maior parte dos exploradores europeus, né, cérebros grandes como nós, né, Homo sapiens, quando estiveram em diferentes ambientes, por exemplo, né, tem a expedição do Burke and Wills, né, que foram que o objetivo era de atravessar todo a Austrália, né, todo o deserto australiano. A maior parte da tripulação, né, dos integrantes dessa expedição morreram, né, e morreram de fome, não souberam como produzir fogo, não souberam onde achar comida, não souberam onde achar água e tudo mais. E alguns que acabaram por sobreviver, sobreviveram porque foram socorridos justamente por nativos aborígenes que estavam muito bem adaptados àquele ambiente. E exemplos como esse são demasiado frequentes, né? De exploradores que saíram da Europa e tudo mais, e foram para um outro continente, para um outro local, e só não morreram justamente porque a população nativa acabou por os ajudar. Então, isto mostra claramente de que individualmente o ser humano não é muito, não é tão inteligente assim. Né? Apesar de que descendemos de ancestrais que também eram inteligentes, no sentido de que tinham habilidades cognitivas que eram superiores a outros símios, né? Mas ainda assim, essa inteligência, por exemplo, não justifica a quantidade de informação cultural ou a quantidade de informação que é necessária para estar adaptado a um ambiente como o deserto australiano ou como o norte do Canadá, né? Então,
Apesar de que habilidades cognitivas são essenciais, elas por si só não justificam, tamanha adaptação a esses ambientes que são extremos, até mesmo porque a adaptação abrange-se em vários domínios que um mesmo indivíduo não teria a capacidade de reunir. Por exemplo, né, tu tens que saber onde encontrar comida, onde encontrar água potável, reconhecer quem é predador de quem não é predador, né? De como caçar, de como construir arco e flecha, de quais árvores, por exemplo, extrair veneno, né? De como rastrear pistas de algum animal. Então, é um conjunto de conhecimento cultural, né? Só o ato de construir os iglus, que são as casas que os inuitos constroem, tu percebes uma complexidade cultural tão tremenda que se colocas um indivíduo, né, recém-nascido ou saído de uma outra sociedade, não vai conseguir construir algo semelhante e não vai sobreviver com certeza. E daí seria mais ou menos a ideia do cérebro coletivo, onde em vez de você contar com apenas um cérebro, com um período de tempo muito curto para acumular conhecimento, é que isso vai passando, vai sendo sistematizado, passando de geração em geração, e aí você começa a ter inovações ao longo desse espectro de coletivo. Né? Seria mais ou menos daí que vem a ideia do cérebro coletivo. Precisamente, precisamente. Essa é a ideia central do cérebro coletivo, né? De que existe um conjunto, né, de informações, que é informação cultural, né? E os indivíduos dentro dessa cultura, cada indivíduo possui uma parcela desse conhecimento, né? Então, nenhum indivíduo carrega todo o conhecimento, né? E cada um dos indivíduos funciona analogamente a neurônios em nosso cérebro. Então, nós temos bilhões de neurônios, né? O pensamento que nós temos é uma propriedade emergente de neurônios individuais, né? Então, o que acontece com o cérebro coletivo, né, e as inovações, né, já agora adiantando, é justamente isso, né? Então, cada cérebro individual, né, é como se fosse um neurônio, e esse cérebro individual conectado a vários outros cérebros individuais, né? E esse cérebro que tem aquela informação cultural, uma informação que é de conhecimento adaptativo, de como conseguir água, de como construir uma roupa, né? E tudo mais, forma essa rede de conhecimento ou de cérebros que nós chamamos de cérebro coletivo, né? E aí tem uma questão relacionada ao tamanho desse cérebro também, né? O tamanho da população e também a mecanismos de transmissão do conhecimento, né? Sim, sim, precisamente. Então, nós dissemos que quanto maior for esse cérebro cultural, ou seja, quanto mais indivíduos estiverem inseridos, aumenta a complexidade cultural. Então, a cultura acaba por ser muito mais rica. Por isso que nós temos hoje culturas que, por exemplo, sociedades que são de alguns indivíduos possuem uma cultura que é muito mais simples quando comparas com sociedades que são compostas por milhares de indivíduos, né? Então, isto deve-se em grande parte, né, porque quanto maior for esse cérebro cultural, maior é a complexidade cultural e mais os indivíduos que estão dentro desse cérebro coletivo, por assim dizer, conseguem tirar informações proveitosas e isto vai alimentar, porque o cérebro coletivo é alimentado pelo cérebro individual, que chamamos dele de cérebro cultural, que é o cérebro dos indivíduos, né? Então, quanto maior for essa rede social, quanto maior for esse número de indivíduos, né, maior é a complexidade cultural e mais complexa é a cultura, por assim dizer, né? E maior, né? Mas os indivíduos tendem a aproveitar desse cérebro coletivo. Por essa razão mesmo que inovações tecnológicas tendem a surgir em circunstâncias, né, de sociedades que são muito mais conectadas e que possuem um maior número de indivíduos. E a partir dali também dessa quantidade de vídeos você consegue ter inovação também no processo de transmissão, né? Por exemplo, escrita, né? O processo de ter uma certa algo fidedigno também para a transmissão e que dura para além da vida dos indivíduos, né? Mas para isso, para a própria surgimento de uma escrita, você precisa ter já um cérebro coletivo considerável. Seria mais ou menos essa a ideia também.
Sim, sim, sim. Acho que a escrita é um bom exemplo, mas vou aqui citar outros, porque ainda bem que tocaste nesse ponto de mecanismos de transmissão cultural, né? Então, geralmente a cultura ela é transmitida de três formas, né? Que é uma forma horizontal, né? Então tu tens uma forma vertical, tens uma forma que é oblíqua. Então a transmissão vertical é quando os pais ensinam os seus próprios filhos, né? Então eu tenho os meus filhos, eu ensino, eles aprendem diretamente de mim. A transmissão horizontal é quando eu aprendo com o meu vizinho, com aquele outro indivíduo que faz parte do meu bairro ou do meu ciclo de amizades e tudo mais. E a transmissão oblíqua é quando uma geração aprende de uma outra geração. E dentro desses mecanismos de transmissão, a cultura, né, e por conseguinte a inovação é inteiramente dependente, como mesmo você disse, né, desse número de indivíduos, né, que vão formar esse cérebro coletivo, né, e que quanto maior for esse cérebro coletivo, maior vai ser essa capacidade de aprendizado, né, e maior vai ser a inovação dentro dessa cultura, né? Por exemplo, línguas que possuem mais falantes tendem a ser línguas um pouco mais complexas, né? Então, as línguas que possuem mais vocabulários e por aí vai, né? Isso porque cada cérebro individual acrescenta alguma coisa nesse cérebro coletivo, né? A escrita também é um bom exemplo disso, né? Então, nós temos hoje, né? ah, que quanto maior for a sociabilidade, ou seja, quanto maior a sociedade estiver conectada, no sentido de uma informação passar para outra, maior é a chance de um outro indivíduo, por exemplo, perceber que, nossa, em vez de escrever essa letra A para dizer isso dessa forma, podemos acrescentar isto e se calhar fica um pouco mais fácil de usar e por aí vai. Então, quanto maior for essa sociabilidade, maior vai ser a interação entre os indivíduos, e isso tem um efeito significativo na melhoria dessa tecnologia, seja ela escrita, seja ah, um avião, ou até mesmo, né, aspectos científicos, como, por exemplo, a teoria da relatividade. Sim, e aí tem essa. É que tem tantas questões nesse meio, cara, que uma das coisas que sempre me pegam é essa questão da inteligência dos indivíduos ser medido ou ser inferido a partir da complexidade da cultura em que ele está inserido, né? Então, ou seja, que tem algumas culturas que não se tornam civilizações ou não crescem muito, e logo se infere intuitivamente muitas pessoas de que os indivíduos dessa cultura não tinham inteligência suficiente para fazer essas inovações, porque, querendo ou não, intuitivamente pensa que é uma questão individual, né? Como é que você responderia isso, assim? Que é uma coisa muito comum, né, Celso? Sim, Caio, é bastante comum. São muitas questões, né? Muito para assim dizer. Eu acabei até aqui de anotar, mas antes eu preciso fazer um adendo antes de responder a tua questão, né? É, o cérebro humano, né, quando comparado, por exemplo, aos outros primatas, é significativamente mais grande, né? Então, nós temos um cérebro que é 3,5 vezes maior do que o de um chimpanzé, né? Então, a pergunta que sempre surge em meio disso, né? Porque nós sempre pensamos em indivíduos que são mais inteligentes ou que têm cérebros maiores, ou pensamos até mesmo, né, que, de certa forma, ter cérebro maior ou ser mais inteligente está associado a uma maior inovação. Então, sempre que nós pensamos em alguma inovação específica, nós pensamos que o indivíduo era extremamente inteligente, né? E graças a esse indivíduo inteligente, essa inovação foi passada ao resto das outras pessoas. Chamamos isso de mito do gênio heróico, né? Mas a questão central aqui é que um cérebro grande é energeticamente custoso. Então, o ser humano possui um cérebro grande que é energeticamente custoso, né? Tanto desenvolvimentalmente, até mesmo em termos de manutenção, né? O nosso cérebro, por exemplo, usa 25% de toda a energia que nós consumimos. Então, pense isso, né? Hoje nós temos acesso a supermercados, etc, etc, mas pense isto no meio da savana africana. Como é que você vai conseguir compensar isto, né?
E como eu disse, né, adquirir alimento não é uma coisa fácil, né? Os exploradores europeus que o digam, né? Então não é uma coisa fácil adquirir alimentos, né? Eh, Existem duas ou três formas que a evolução consegue fazer com que um indivíduo consiga suportar um cérebro grande. A primeira forma, que é a mais clássica, é negociando com os outros tecidos, né? Então, negocia-se taxa metabólica com os outros tecidos. Então, nós temos outros tecidos acabam por não usar muita energia e faz com que o cérebro consiga usar mais energia porque os outros tecidos usam menos. A outra forma está na estratégia de acasalamento. Por exemplo, né, a monogamia, eu já falei isto uma vez lá na minha página, né, de que a monogamia requer cérebros maiores, né? Então, ah, se se uma espécie é monogâmica, ela precisa de um cérebro maior porque o vínculo de casal requer muito mais atenção, requer estar próximo, requer reconhecimento, saber quem é casal de quem não é e tudo mais. Então, os outros animais, por exemplo, negociam essa estratégia de acasalamento. Então, em vez de, por exemplo, ter uma formação de pares, que é a monogamia, acabam por irem para outras estratégias que são muito menos custosas. A estratégia do ser humano foi um pouco diferente, né? Ela simplesmente abriu esse aporte de energia, então desenvolveu outras técnicas de como aumentar o consumo de energia. Então, em vez de precisar negociar taxa metabólica, sistema de acasalamento, etc., abriu o aporte para poder adquirir muito mais energia. E conseguimos isso em grande parte graças à domesticação do fogo. Mas não só, graças ao desenvolvimento de ferramentas de caça, técnicas de processamento de alimentos, extrair venenos de alimentos, etc, etc. Então, o cérebro humano evoluiu basicamente para isto, né? Para aquisição cultural. É graças à cultura que nós conseguimos sustentar esse cérebro grande. Então, o que que acontece agora voltando para a questão de cultura e habilidades individuais? Ah, esse eh, esse cérebro coletivo ou esse cérebro cultural, ele existe dentro de uma rede em que os outros indivíduos também existem, né? Então, nós temos a cultura e nós temos os outros indivíduos imersos nessa cultura, né? Então, geralmente, quando uma determinada sociedade ela acaba por estar demasiadamente isolada e não tem contato com as outras sociedades, a chance dessa sociedade poder transformar-se culturalmente e até poder inovar a nível cultural reduz drasticamente. Então essa sociedade ela fica refém daquele corpo de conhecimento que só teve acesso, né? Daquele corpo de conhecimento que conseguiram criar e não de outro corpo de conhecimento que possa ter vindo de outro lugar. Consequentemente, né, os indivíduos daquela sociedade vão saber aquilo que sabem, que é o que está disponível dentro da sua cultura. O que acontece nas outras sociedades, principalmente aquelas que se desenvolveram na Eurásia, né, que é aquela massa continental gigantesca, que a propósito, essa hipótese foi inicialmente desenvolvida por Jared Diamond, né, que foi um dos insights mais brilhantes do Diamond, que é de perceber que, né, quanto maior for o contato entre diferentes sociedades, maior aumenta a complexidade cultural e mais esses indivíduos tendem a ser inteligentes porque conseguem aproveitar inovações tecnológicas que surgiram em outras sociedades. Então, nós temos um bloco continental que é muito grande, que é a Eurásia, por exemplo, né, em que a maior parte da nossa história evolutiva, principalmente nos últimos 13 mil anos, os indivíduos nessas sociedades interagiam entre si. Então, uma inovação, digamos, a roda que foi inventada num local, não precisava estar restrita àquele lugar, né? Os outros indivíduos em outras sociedades poderiam ver aquela roda, né? E ainda assim imitar em sua sociedade. E a cultura afeta a cultura, né? O que que eu quero dizer com isso? Porque inventou-se roda num local, outro local pode fazer um moinho, porque a estrutura é a mesma. E outro local pode fazer uma carroça, e outro local pode fazer. E essa troca de informações culturais faz com que, com o passar do tempo, a cultura naquele local aumente de complexidade e porque essa informação cultural também
têm influência na aptidão, isto é, na sobrevivência e reprodução desses indivíduos, então essas populações começam a tornar-se um pouco mais numerosas, né, porque conseguem ter acesso a mais alimentos, né, ou, ter acesso a um conjunto muito melhor de técnicas de construção de casa, né, processamento de alimentos, técnicas de caça e tudo mais, né? Então é justamente por isso que nós dissemos, né, que quanto maior for essa rede social, quanto maior for esse tamanho da rede social, maior vai ser o conhecimento cultural disponível e como o cérebro humano evoluiu principalmente para aquisição cultural mais inteligente, vão ser esses indivíduos, porque existe um maior conhecimento cultural para esses indivíduos poderem adquirir nessas sociedades. Diferentemente das outras sociedades que viviam em modo de vida muito mais isolado, essas sociedades estavam restritas a um corpo de conhecimento que era só daquela região e, portanto, sem acesso ao outro conhecimento. Sim, é interessante essa. Quando a gente pensa no cérebro coletivo, né, que é essa conexão entre indivíduos que é necessária, a geografia tem um papel fundamental, né? Se ela inviabiliza contato entre populações, inevitavelmente você acaba tendo, né, ao longo do tempo, um menor conexão entre indivíduos e um menor cérebro coletivo, né? Então, essa parte da geografia, né, ou até um aspecto mais ecológico, né, do comportamento que também tem um impacto no comportamento humano, também é primordial, né? E eu lembro sempre aqui no, quando falam aqui no Brasil, eu acho engraçado algumas coisas, que fala, não tem muito resquício de civilização, vamos dizer assim, civilizações no Brasil, né? E aí criou-se dentro da antropologia cultural o Classes, né? O Pierre Classes é um dos caras que veio com a hipótese de que as culturas indígenas, né, algumas culturas ameríndias, elas escolheram não crescer, escolheram não se tornarem civilizações, né? Elas tinham uma questão até talvez moral dentro da cultura delas que chegavam a um determinado tamanho, elas falavam que não queriam, né? E aí, como se fosse uma espécie também de resposta a essa questão da inteligência, né? Logo, se não tem civilização, logo os indivíduos não eram tão brilhantes, né? E aí, o Classes, acho que talvez tenha surgido um pouco dessa hipótese para responder a isso, mas ao mesmo tempo, quando você acha resquícios de civilizações na Amazônia, que é uma coisa um tanto recente, né? Aí todo mundo fala, tá vendo? Os índios, né? As culturas ameríndias eram inteligentes, sim, tá vendo? Criaram Então fica um pouco dessa tentativa de responder. Parece que esse pano de fundo de inteligência do indivíduo para surgir a civilização ainda parece ser uma coisa muito persistente, assim, até na divulgação científica de forma geral. Você tem essa visão também, ô Celso? Sim, sim, Caio. O que acontece é porque a questão da inteligência é uma questão que mete medo para muitas pessoas, né? Então, as pessoas têm medo de falar em inteligência, têm medo em falar de diferenças individuais, né? E principalmente quando isto é associado a fatores genéticos, né? Então mete muito medo. E até mesmo por tradição de pesquisa, muitas pessoas, né, acabam por desenvolver hipóteses que tentam fugir, ao mesmo tempo tentam justificar. É exatamente essa hipótese de escolheram, né? Por um lado diz que escolheram, mas depois quando surge alguma evidência de que não existia uma civilização complexa naquele local, daí já correm para tentar justificar. Não, também eram e tudo mais. Então fica-se num ir e vir, né? Mas muito em grande parte porque a questão de inteligência de fato mete medo para muitas pessoas. Mas o fato é que, né, a inteligência ela é uma propriedade emergente, não é uma propriedade de cérebros individuais, é uma propriedade de cérebros coletivos. Nós, mais do que ninguém, né, somos exemplos disso. Né? Então, né, grande parte da nossa inteligência deve-se ao conhecimento que nós acumulamos, né, desde que tivemos acesso a um livro, a uma conversa e tudo mais, ao nosso ambiente social, né, e por aí vai aquele livro, né, aquele indivíduo. Então a inteligência é esta,
né, é uma habilidade emergente da nossa rede social. Então, o que acontece nessas populações, né, que são das ameríndias, por exemplo, né, o que acontece é que as populações eram muito culturalmente muito complexas. É preciso se admitir isto, que muitas das vezes não é admitido, que eram culturalmente muito complexas, né? Mas quando nós pensamos em civilização ao ponto de, por exemplo, colocar uma espaçonave na Lua ou etc., porque geralmente nós vemos nesse sentido, deve-se a fatores culturais e geográficos que são muito mais profundos ou que vai muito além das habilidades individuais desses indivíduos, né? Algumas culturas, né, algumas sociedades, né, por estarem isoladas, né, geograficamente, né, simplesmente nunca chegariam à Lua. Não há problema em se dizer isso. Nunca chegariam à Lua, né? Porque o conhecimento para se chegar à Lua requer de uma base geral que é extremamente forte, né? E que evoluiu com muito passar dos anos, né? Daí vamos chegar de novo em como as inovações surgem, as inovações tecnológicas surgem dentro desse cérebro coletivo, né? Então é um conhecimento que foi passado, né? Eu tenho uma frase do Newton que eu particularmente gosto, né? Que é: se eu fui capaz de enxergar mais longe, é porque estava sentado no cérebro de gigantes, né? Então, quando Newton diz isso, é precisamente isso, é precisamente isso, né? De que estava associado, quando pensamos em cérebro, né, nos ombros de gigantes, não é apenas de um indivíduo ou dois, mas é de uma cultura que possibilitava ou que suportava com que aquele tipo de indivíduo pudesse surgir. E esta cultura tem uma longa história evolutiva, né? Se parar para pensar, por exemplo, há mais ou menos 16 séculos atrás, os ingleses eram considerados criaturas bestiais, né? Eram considerados criaturas extremamente atrasadas, né? Justamente porque viviam em ilhas que eram extremamente isoladas e que não tinham chance de ter contacto com as outras regiões, né? Então estavam reféns do conhecimento cumulativo que tinham conseguido naquela época, né? Mas com o passar do tempo, quando tiveram, e foi por colonização, que de novo, né, é uma questão que é extremamente polémica, né, mas que foi por conta da colonização, né, romana, os ingleses conseguiram ter acesso a esse corpo de conhecimento cumulativo que a Roma, de forma geral, já tinha acumulado, e não foi de forma individual. A Roma acumulou porque teve acesso à Grécia, a Grécia teve acesso ao Egito, o Egito conversou com as outras civilizações daquela época. Então nós vemos aqui que o que existe é uma rede de conhecimento que vai se retroalimentando, que aos poucos vai criando essa complexidade cultural, e os indivíduos que são expostos a esses ambientes inevitavelmente acabam por fazer proveito disso e tornam-se um pouco mais inteligentes para aquele ambiente cultural. Este aqui que é o ponto, né? São inteligentes, sim, mas são inteligentes para aquele ambiente cultural. Porque como o nosso cérebro evoluiu para a aquisição da cultura, né, então, se eu hoje sei resolver, por exemplo, uma equação diferencial ordinária, né, sou inteligente nesse ambiente, mas se me pega e coloca num outro ambiente, com a tribo Axé, por exemplo, em que eu preciso desintoxicar uma planta para poder consumir, já não sou inteligente para aquele ambiente, ou seja, não consigo fazer isso, né? Então, isto significa que essa rede de conhecimento que vai se influenciando, a sociedade, quando vai se influenciando, né, vai fazer com que os indivíduos que estão imersos nessa sociedade acabam por adquirir a cultura daquele local, né, e isto torna esses indivíduos inteligentes para aquele contexto. Da mesma forma como essas sociedades indígenas, os seus indivíduos também são inteligentes para aquele contexto sociocultural em que vivem. Daí vai uma das grandes críticas que nós temos ao QI, por exemplo, porque o QI que nós dissemos não mede inteligência geral, mede inteligência em determinados contextos socioculturais, em sociedades weird. Então, o QI mede inteligência, né? A nossa capacidade de conseguir adquirir esse conhecimento cultural dentro daquele contexto específico, que é das sociedades,
né, weird, né, sociedades ocidentais, democráticas, desenvolvidas e por aí vai, né. E se pegarmos essa mesma medida de QI e colocarmos, por exemplo, para um indivíduo, né, de uma tribo indígena, né, não vai ser capaz de pontuar alto, justamente porque o QI que está a medir habilidades cognitivas que esse indivíduo não está habituado a lidar naquele ambiente sociocultural em que vive, né? Mas se pegarmos esse mesmo indivíduo que nasceu, por exemplo, numa determinada tribo, né, na Ameríndia, e esse indivíduo é culturalizado dentro de uma sociedade ocidental, com o passar do tempo, com certeza esse indivíduo vai ser capaz de pontuar exatamente as outras crianças dentro daquela sociedade, justamente porque aí vai medir a aquisição cultural dentro daquele ambiente específico. Sim, é como se tivesse uma validade mais dentro da própria cultura do que de comparativo com outras culturas, né? Então, enfim, porque você teve o mesmo sociabilidade, mesmo acesso, isso quando você tem mesmo acesso às relações, a recursos, enfim, e tudo mais, você pode medir a diferença, né, de capacidade cognitiva ou de habilidades cognitivas de indivíduos dentro de uma mesmo local, mas quando você começa a traçar esse processo comparativo para ambientes e culturas distintas, isso vai ficando muito mais sem sentido, vamos dizer assim, né? Exatamente. E é muito interessante também, porque quando a gente pega as brigas que tem com a pseudociência na arqueologia, né, que tem muito, isso é muito forte nos Estados Unidos, né, o Hancock, toda essa galera que vive falando que, sei lá, 200 mil anos atrás, umas coisas absurdas, tinham civilizações super avançadas e tudo mais, e meio que não por não levar em consideração que esses avanços tecnológicos dependem de um cérebro coletivo, tipo, você teria que ter um resquício de uma população ou de uma troca entre populações muito grandes para chegar naquele tipo de tecnologia que eles estão alegando que existiam, né? Então não é. E parece que esse mito dessa inteligência individual, ou do gênio, né? Do mito do gênio heróico, meio que e ignora todos esses fatores, né? Fala assim, olha, eles eram inteligentes sim. Eu falo, não é questão de ser inteligente ou não, é questão que depende de outros fatores para que tecnologias surjam, né? E não só indivíduos inteligentes. Isso sempre teve, né? Sim, sim, sempre teve. Ainda bem que tu tocaste nesse ponto, né? Sempre teve. Antes da Revolução Agrícola, quase toda a população humana era nômade, né? Então vivíamos caminhando e ninguém tinha desenvolvido absolutamente nada, né? Então essa inteligência sempre teve, né? Dificilmente nós pensamos que a inteligência mudou tanto assim nos últimos 13 mil anos, né? E daí vai, eu acho que isso responde muito até mesmo à questão do QI, como hoje nós observamos, né? Por exemplo, uma melhoria educacional na Noruega que alterou a idade escolar, né, obrigatória de 7 para 9 anos, teve um incremento no QI de 3,7 pontos, né? Então, nada na genética dos noruegueses alterou, né? Mas mudou-se condições socioculturais e o QI aumentou. Né? Então, é muito interessante de pensar justamente nisso, né? De que não houve mudanças biológicas, assim por assim dizer, significativas, né? Então, para que existam grandes inovações, é preciso que exista um grande corpo de conhecimento que vai sendo alimentado aos poucos. E essa questão do gênio heróico não é só comum entre até mesmo pesquisadores que lidam com ciências sociais. No livro, por exemplo, no livro Como a Mente Funciona, do Steve Pinker, ele também acaba por cair nessa ideia do gênio heróico, né? Quando ele descreve que as inovações, né, nas artes, na ciência e tudo mais, elas surgem quando uma determinada mente pensa demais em uma coisa e, por esse gênio, acaba por descobrir como resolver aquele problema, como pintar um quadro, e isso é passado para o resto da população. Então, nós chamamos isso do mito do gênio heróico, né, que vem de um historiador, o Carlyle.
que também dizia a mesma coisa, né, que um indivíduo inteligente passou esse conhecimento, sobre como produzir uma coisa ao resto da população, né. E que não é só comum, parece-me uma vez perguntaram-me de que se calhar existia alguma coisa na psicologia humana que nos fizesse recorrer a isso, porque sempre que nós pensamos nas grandes inovações, o que nos vem à cabeça é que justamente um indivíduo que é inteligente, produziu essa inovação e passou para o resto da população. E não somos só nós. Os Zulus, por exemplo, acreditam que a lança foi inventada pelo Chaka Zulu, né? Os aborígenes acreditam que o fogo foi inventado pelo Crown, né? E frequentemente esses indivíduos, né, que são atribuídos essas inovações acabam transcendendo para a figura dos deuses. Então é algo que é muito difundido, né, de pensar que alguma coisa, né, por ser complexa, é resultado de uma mente individual. Só que o que nós percebemos é que primeiro, as inovações elas requerem esse cérebro coletivo, e como você mesmo disse, né, para essa sociedade ser tão avançada dessa forma, essa sociedade precisava ter um cérebro coletivo extremamente grande, então precisava ser uma sociedade grande, né? E a segunda coisa é que as inovações elas dependem, né, elas surgem por serendipidade, né, a maior parte das inovações surgiram por pura sorte, incluem Teflon, ou mesmo até o uso da Viagra, a penicilina, nós temos vários desses exemplos, né? Mas até mesmo essa sorte, ela requer esse cérebro coletivo, né? Porque, por exemplo, se não existisse o conhecimento do que são bactérias naquele momento, poderia ter-se descoberto a penicilina, mas sem nunca saber qual é o seu uso ou para que isso serve. Então, de certa forma, o cérebro coletivo afeta até mesmo em descobrir o que é sorte, né? Um dos grandes exemplos que eu gosto de dar, né, foi quando nos laboratórios Bell descobriram, né, que a interferência que estavam a ter nas antenas não se devia aos pássaros, né, que estavam a fazer sujeira nas antenas, né, mas de que de fato o que estavam a capturar era a radiação de fundo, né, radiação de fundo, né. Então, não é o que estavam à procura, essa descoberta foi totalmente por sorte, mas ainda assim rendeu 2 nobres aos cientistas que estavam envolvidos. Mas aqui é que vai, eles só souberam que aquilo que estavam a procurar era de fato uma coisa grandiosa, porque tinham acesso ao conhecimento coletivo daquela época. Então leram uma revista científica que de fato, né, estava-se à procura de evidências de que o universo é muito mais antigo, então, portanto, possui uma radiação, que é uma radiação de fundo, que vai estar sob ondas de rádio, porque já estaria extremamente fraca e tudo mais. Então, até mesmo para descobrir o que é uma sorte, né, uma, uma descoberta que foi por sorte, requer acesso a esse cérebro coletivo. E a outra forma, de inovação, né, que nós geralmente vemos aí nas sociedades, elas vêm daquilo que nós chamamos de recombinação, né, que é quando a recombinação de vários elementos individuais dá a ideia de alguma coisa nova, mas o que aconteceu aí de fato foi simplesmente recombinação. Um dos exemplos é, por exemplo, Wallace e Darwin tiveram acesso à teoria da evolução na mesma época, né? E Newton e Leibniz inventaram o cálculo também na mesma época. Significa que as ideias gerais para aquela, né, para o cálculo ou para a teoria da evolução já existiam dentro da sua rede social, já existiam dentro do seu cérebro coletivo, né? Então o que acontece é que recombina-se uma ou outra ideia, né? E ao fazer essa recombinação toda, acaba por se ter a ideia de que surgiu alguma coisa nova, mas o que surgiu na verdade foi uma recombinação de diversas ideias individuais, né? Acho que a teoria da relatividade do Einstein é um dos grandes exemplos disso, porque acontece, ideias sobre a luz, por exemplo, de que a velocidade da luz ah, ela era estática, né? De que possuía uma velocidade limite dentro do vácuo de 300 mil quilómetros.
ela já existia dentro daquela sociedade. Então, vários outros pensadores, como Poincaré, já tinham trabalhado nessa hipótese, né, do tempo ser relativo e de tudo mais. O que Einstein faz, de fato, é uma recombinação de ideias, né? Pega ideias que vêm de Maxwell, que vêm de Poincaré sobre o tempo ser relativo, né? Ideias sobre a luz que já ocorriam e recombina essas ideias, daí dá essa sensação de que alguma coisa nova surgiu, né? Só que, ao invés de pensarmos que essa ideia só surgiu porque aquele indivíduo estava imerso nessa rede social, que existia essa ideia, né, ou ideias particulares sobre o assunto, nós pensamos que esse indivíduo está extremamente deslocado dessa sociedade, é praticamente um grande gênio, e não como sendo mais um produto daquela cultura em que esse indivíduo estava. E que se pegássemos um Einstein, colocássemos numa tribo axé, nunca teria descoberto a teoria da relatividade, né? E um último exemplo, né, do que falo agora é o que chamamos de a melhoria incremental, né, que é quando uma ideia vai sendo melhorada, por exemplo, o avião não surge com o Santos Dumont nem com os irmãos Wright, apesar de que vemos aí né, o modelo que voou, entre aspas, mas ideias sobre o avião, desde Da Vinci nós temos protótipos e tudo mais, e aquelas ideias sobre um dirigível, um veículo que poderia voar, já existia dentro da sociedade europeia, que com o passar do tempo as pessoas foram melhorando uma outra coisa, e chega um indivíduo que conecta uma peça que sequer estava a faltar e dá o ar de que aquilo agora está a funcionar de fato, e o que se pensa? Nossa, esse indivíduo é o gênio heróico, né? É o indivíduo que está acima de todos os outros. Mas não, é só resultado de uma espécie de melhoria incremental. De novo, né? Acontece a mesma coisa com a invenção da imprensa, com a invenção da lâmpada e tudo mais. Se pegarmos esses mesmos indivíduos e colocarmos em uma outra cultura sem acesso a esse leque de informação, não teriam chegado a tais inovações. E uma das coisas, cara, que eu sempre penso, assim, é a questão até contemporânea, o Brasil como um todo, né? Então, se a gente pensa um país como um cérebro coletivo, ele tem, existem fatores ali que possibilitam esse cérebro coletivo prosperar, né? Ou se conectar e a coisa toda, ele se aproveitar do tamanho da população, que não é uma população pequena, né? É próxima da população americana, por exemplo. Então eu sempre penso nisso, assim, como essa crença também no indivíduo que vai resolver tudo, ela pode ser perniciosa também, porque a gente sempre pensa isso também, até em questões políticas ou institucionais e tudo mais, que a gente acha que, pô, se tiver um indivíduo, ele vai ser capaz de fazer mudanças incríveis num país, por exemplo. Eu sempre penso que, tipo, essa perspectiva de cérebro coletivo, para mim foi muito esclareceu muita coisa em termos de tipo, olha, você tem uma população de milhões de pessoas, né? Se essa população não está nutrida, se essa população não tem acesso à educação de qualidade, ou se essa população não tem também uma estrutura familiar estável, esse cérebro coletivo ele é inviabilizado, correto? Com certeza, com certeza, com certeza. E você tocou agora num ponto, porque nós pensamos num gênio heróico em muitos domínios, realmente, né? No domínio político, social. Nós sempre esperamos que surja alguém que de fato vai colocar as coisas a funcionar e tudo mais, né? E muitas das vezes acaba-se por ridicularizar algumas populações. Eu ouço demais de algumas pessoas, não, o QI médio do brasileiro é baixo e Brasil nunca vai. Como se houvesse alguma coisa dentro né, na biologia do próprio brasileiro que estivesse associado a isso. Que de fato, né, o QI médio pode ser baixo, mas isso deve-se a um conjunto muito mais geral, né, de fatores do que habilidades individuais por si só. Então é isto, né? Melhorias educacionais, né? Melhorias em termos de nutrição, e isto responde muito àquilo que chamamos de efeito Flynn, que é um aumento no QI médio das populações por gerações, né? Que é diretamente afetado. Existem muitas pesquisas que dão essa melhoria no QI, esse aumento no QI a melhorias na educação, né? Nutrição infantil, né?
quanto mais as crianças têm acesso ao que chamamos de modelos de prestígio, né? Então, uma criança que cresce, por exemplo, admirando Albert Einstein, e uma criança que cresce admirando um outro indivíduo que sequer não seja, em termos científicos, tão prestigioso quanto Einstein, com certeza vão ter desenvolvimentos posteriores radicalmente diferentes. Então, melhoria em muitos domínios é que deve-se a atribuição desse aumento, né, na inteligência. Como eu citei o caso da Noruega, por exemplo, o aumento na idade escolar aumentou o QI médio norueguês em 3,7 pontos. Né? Nos Estados Unidos, o QI médio desde os anos 1940 até 2012, que foi o ano dessa medição, perceberam que aumentou quase 10 pontos no QI médio do cidadão americano. E toda essa melhoria deu-se a uma gama de fatores, né, como os que já mencionei, até mesmo acesso a informações, né, acesso à rádio, acesso à internet, né, porque quanto mais tem esse acesso a informações, acesso à rádio, acesso à internet, existe um maior acesso a esse cérebro cultural, né? Esse maior conjunto de conhecimento que está disponível na sociedade, né? Então, esses indivíduos tiveram acesso a esse conhecimento e, com isso, aumenta o seu próprio conhecimento individual. Né? Então, mais do que esperar, né, um indivíduo que vai inventar alguma lâmpada, alguma coisa, né? As inovações, como bem você disse, depende de toda essa estrutura geral da sociedade, né, que vai muito além de habilidades individuais. Eu penso até em termos de foco, né? Ou ter uma hierarquia de gasto de energia, né? Com coisas. Eu acho que entendendo o cérebro coletivo, você passa a entender que, óbvio, né? Que tem questões institucionais, tem estudos disso também que fazem uma baita diferença também, né? No desenvolvimento de um país. Que vai possibilitar que o cérebro coletivo, de fato, né? Através de políticas públicas, se desenvolva. Mas se não tiver essa base do cérebro coletivo estabelecido, cara, não adianta nada o resto. Né? Eu penso até de políticas, por exemplo, de econômicas para incentivo à indústria, por exemplo. Mas, cara, se você não tem um cérebro coletivo ali, de pessoas qualificadas, bem nutridas, para tocar isso, não vai ter inovação, não vai ter, entendeu? Não tem como. É uma, para mim foi uma perspectiva que me deu bem claro assim o básico que tem que existir, né? E ao mesmo tempo você vê hoje a China, né? Inclusive eu troquei umas mensagens contigo num grupo sobre isso, né? A China criou um cérebro coletivo absurdo, né? E agora eles estão, né, acertando outros fatores, esse cérebro coletivo começa a trabalhar com um número de indivíduos imenso, e o número de engenheiros lá é um bagulho absurdo. E aí isso tendo educação bem distribuída, nutrição e tudo mais, é uma coisa muito difícil de frear, né? Então, eu sempre penso por esse aspecto assim mais contemporâneo, né? Também a parte evolutiva da história da nossa espécie, mas também como esse tipo de perspectiva ele afeta direto como a gente pensa a sociedade contemporânea e até o futuro de um país que não o Brasil, né? Sim, sim, com certeza. Eu acho que a China, de forma geral, não tem como frear, né? E que só ela mesmo pode frear a si mesma, né? Costumo dizer isto, né? Porque é um cérebro coletivo enorme, né? A China, a qualquer momento, e diga-se de passagem, eu acho que para que a China é capaz de produzir, né, o ritmo hoje é lento, né? Porque é um cérebro coletivo enorme. Nós estamos a falar, né, hoje, né, de um conjunto de pessoas em um conjunto de áreas, né, geral, enorme, né? E é muito interessante como a China investiu nesse cérebro coletivo. E o principal investimento foi na educação da população. Que não há dúvidas, né, que outros países antes da China já haviam feito isso. A Coreia do Sul fez muito bem isso, né? Então, depois do período aí pós-guerra, né, a Coreia do Sul teve um investimento gigantesco na educação. O Japão também fez a mesma coisa. O Japão copiou o modelo educacional europeu, né, de sua época.
E como consequência, eu acho que o exemplo do Japão é até muito mais preciso, né? Porque o Japão, já nos anos 1800, percebeu, tragicamente, que estava extremamente atrasado quando comparado às outras potências de sua época, né? A Europa estava extremamente avançada quando comparado ao Japão, que era praticamente feudal ainda, né? Mas o governo japonês daquela época decidiu investiu pesado na educação de forma geral, né? Então aumentou a escola, aumentou a idade obrigatória, todo japonês devia pelo menos saber ler e saber escrever e tudo mais. E não demorou muito, né? Nós hoje, até hoje, dentro da minha área mesmo química, os principais equipamentos laboratoriais que nós hoje usamos vêm de marcas japonesas centenárias, né? Que é justamente depois desse período que o governo japonês investiu pesadamente no seu cérebro coletivo, em escolas industriais, escolas de capacitação e de forma geral, que o Japão começa a desenvolver um conjunto de tecnologia assim absurdo, né? Um conjunto de inovações aqui e aí em diversos campos, né? Absurdo. Então não há dúvidas, né? Aumenta-se, né, a educação, melhora-se a educação. Consequentemente, isso afeta o cérebro coletivo de forma geral, e com mais pessoas trabalhando em uma determinada ideia, quanto mais termos pessoas a trabalhar uma determinada ideia, um determinado conceito, noção, mais essa ideia tende a ficar refinada, maiores são as chances de uma inovação, né? E por aí vai. Então, eu acho que essa perspectiva do cérebro coletivo é justamente como você disse, né? É algo essencial para podermos até compreender como é que uma sociedade pode mudar, ou no caso do Brasil, né, como é que o Brasil pode sair hoje do que é para alguma coisa ainda melhor, né? E até mesmo para compreendermos perspectiva das outras nações, né? Como a Coreia do Sul, né, nos anos 60 a Coreia do Sul era igual ao Ghana, né? Em termos de QI da população coreana era igual à população ganesa, né? Em termos de até mesmo condições socioeconômicas da população coreana era igual à da população ganesa. Não demorou muito, né? Ah, a Coreia é hoje um centro de inovação tecnológica absurdo, e Gana continua, né, quase como estava há mais ou menos 70 anos atrás. Então, grande parte da diferença entre esses dois locais, né, existe até uma espécie de disputa. Alguns dizem que não, teve uma mudança em termos de cultura ou não. Apesar de que existia diferenças culturais entre essas duas sociedades, mas se existiam essas diferenças culturais, isso não explica, por exemplo, por que a Coreia do Sul não se desenvolveu tanto assim 200 anos atrás, se a cultura era quase a mesma, ou 100 anos atrás, ou 50 anos atrás. Mas o que nós percebemos quando nós vivemos a história coreana é que passou-se a ter um investimento pesado na educação, na alfabetização daquela população. E a população começou a tomar uma perspectiva com relação à educação que era radicalmente diferente, no sentido que era a educação que poderia melhorar a qualidade de vida daquela população e, consequentemente, mais pessoas com acesso à educação. Isso começou a gerar, né, novas empresas surgindo, isso começou a gerar novas tecnologias, novas inovações, e a Coreia do Sul hoje é o que é, né? Sim, sim. Óbvio que sempre tem outros fatores, né, que facilitam. Então, uma cultura mais coletivista, por exemplo, facilita algumas coisas, né? Tem outros fatores, talvez também a China, a falta de liberdade política, talvez tenha um impacto também no desenvolvimento desse cérebro coletivo, né? Enfim, tem vários outros fatores, mas de fato, se não tem essa base, não tem cérebro coletivo, não tem como desenvolver, você não vai arrancar. Inclusive, essa questão mesmo da política, né, que eu acho engraçado, as pessoas, não, porque em países desenvolvidos as pessoas são educadas, logo elas escolhem bem, né, ou elas escolhem as políticas adequadas. Eu acho que não é por aí, eu acho que é muito mais que o cérebro coletivo ele é tão bem desenvolvido e distribuído que você vai acabar tendo pessoas mais qualificadas em todos os lugares. Né? E não porque a população escolheu pessoas melhores qualificadas, é simplesmente porque elas estão nos lugares onde elas deveriam estar.
né? Então, e essa ilusão de que a gente vai achar os indivíduos, ou vai melhorar meia dúzia de coisinha que vai explodir e a coisa vai virar uma coisa incrível no dia para a noite, não, é uma coisa de longo prazo, né? E a gente meio que não tem aqui no Brasil essa visão, e para mim essa perspectiva de cérebro coletivo foi muito interessante nesse processo, assim, de sair do indivíduo e entender mais a coisa de cima, né? Mais a nível muito mais populacional. Inclusive a história da humanidade, né, cara? Até tem essas questões de tipo, ah, não, teve intervenção alienígena, né, de tecnologia alienígena, é simplesmente um fator das pessoas entenderem esses processos de criação de um cérebro coletivo, né? Uma civilização, ela começa a gerar coisas que são incríveis mesmo, porque é muita gente envolvida, né, e no processo geracional também. Mas eu queria te perguntar uma coisa, Celso. E na questão dos Estados Unidos, por exemplo, de roubo de cérebros, né? Que era uma coisa que era comum, que eles estão dando um tiro no próprio pé, né? Nesse aspecto. Que é, além deles terem o cérebro deles, começou a trazer pessoas de ponta de outros países para dentro do país. Você acha que isso tem também, acaba possibilitando também um ganho incremental de desenvolvimento e de inovação? Boa questão, Caio, uma boa questão. E que toca no que tu disseste, né? É uma questão quanto maior a sociabilidade, né? A socialidade, porque inovações, de forma geral, elas são afetadas pela socialidade, né? Então, nós sabemos hoje que populações maiores e mais interconectadas acabam por gerar mais e mais rápida evolução cultural cumulativa, né? E no caso dos Estados Unidos, né, particularmente, né, conseguir ter acesso a outros cérebros, né, culturais das outras sociedades e tudo mais, isto particularmente para os Estados Unidos, isto teve um efeito extremamente positivo, né? Então, hoje a população americana não consegue entender, mas se partirmos do ponto de que pelo menos 40% da população de PhDs americana era de indivíduos que eram estrangeiros, esses indivíduos desenvolviam tecnologia, que essa tecnologia era usada aí nos Estados Unidos, na sociedade americana, durante muito tempo. Claro que agora tem né, a China, por exemplo, está a recolher os seus cérebros e tudo mais, e já gera essa questão, mas durante grande parte, né, descendentes de japoneses, até mesmo descendentes de chineses, descendentes de indianos, fizeram muito pelo progresso dos Estados Unidos em termos de desenvolvimento e inovação, né? O Vale do Silício mesmo, se, se alguém chegar no Vale do Silício e dizer todos aqueles que são descendentes de indianos podem voltar para casa, as empresas ficam sem CEOs, né? Então acho que a população americana precisa notar muito isso, né? De que de fato um país quando consegue recolher, fazer o uso não só do seu cérebro coletivo nativo, por assim dizer, né? Mas também de vários outros cérebros que são inteligentes, que vêm dos outros locais, isto aumenta o tamanho do cérebro coletivo, né? E consequentemente aumenta a taxa de inovação dentro daquele local. E acima de tudo, um ponto aqui que nós tocamos pouco, mas que você tocou e me recordou, quanto mais aberta for essa sociedade, né, no sentido de não restringir inovações, né, maior vai ser essa taxa de inovação, porque nós não sabemos exatamente de onde é que a inovação vai vir. Então ninguém sabe disso. Então, quanto mais aberta, quanto mais social, quanto mais, né, social neste sentido, fora essa sociedade, então maior vai ser a taxa de inovação. E algumas sociedades acabam por, apesar de possuir um cérebro coletivo muito amplo, limitam muito essa taxa de abertura, né? Seja para ter contato com as outras sociedades, o que é um grande erro, porque se não tem contato com as outras sociedades, então não sabe o que é que está acontecendo nas outras sociedades, qual o desenvolvimento tecnológico que vale a pena mimetizar e, portanto, acaba por ficar atrasado. Algumas sociedades, durante a história mesmo, acabaram por ficar para trás justamente por fechar-se essa abertura, mas também quanto menos aberto você estiver, quanto mais rígido você for,
mas você reprime com que surja uma ou outra inovação que muitas vezes surge em circunstâncias que ninguém estava à espera. Sim, a gente nunca sabe de onde vai vir, né? Então, quanto menos restrição desse fluxo de indivíduos também no cérebro coletivo, maior a chance de inovação acontecer, enfim, tem mil fatores, né? E eu acho que, se eu não me engano, tem um paper também, não lembro agora os autores, sobre essa questão da diversidade cultural também na base dessa, nesse roubo de cérebro coletivo americano, o quanto a diversidade também dos indivíduos que vinham já qualificados para o país também tem no processo de inovação, né? De trazer inovações que não aconteceriam se você tivesse só com o seu cérebro coletivo ali local, nativo, né? Como você disse. Mas uma coisa interessante também que eu saquei depois de muito tempo, como eu morei um ano, né, nos Estados Unidos quando eu era moleque, e fiz um ano do colegial lá, do segundo grau, do high school lá. E uma das coisas que eu saquei lá também, para a parte de esportes, né? Quando eu tava lá, eu participei do time de natação, né? Fiz essa ousadia, né? De porque eu nem nadava direito, enfim, tem toda aventuras nesse universo de tentar, né? Mas era um time de natação que tinha bastante abertura para pessoas novas, que não sabia nadar, mas que não dominavam os estilos, e eu fui participar, né? E era uma cidade pequena, assim, do interior dos Estados Unidos, então, no estado dos Estados Unidos. E era interessante que é uma escola super pequena, mas tinha todo aparato para esporte. Assim, wrestling, uma piscina semiolímpica, quadras de basquete, quadra de futebol, ou campo de futebol americano, beisebol e tudo mais. Aí eu nadava ali, né? E aí tinha o campeonato regional, que era um conjunto de 15 outras escolas da região, que nem era o estado todo, mas competiam entre si, e dessa competição entre si iam para o estadual, que aí você tinha outros núcleos de 16, 17 escolas competindo entre si, e dali ia para o estadual. E, cara, aí eu fui num campeonato estadual ver, né? Não qualifiquei, mas, cara, a quantidade de nadadores, e você vê só o tempo da galera, era semi-olímpico. E fala, cara, se isso aqui nesse estado tá assim, Uhum, na hora que chegar no nacional, você já é olímpico já, entendeu? Então, e aí quando uhum. você tem. E é como se fosse esse cérebro coletivo para esportes, né? E a China faz isso muito bem, e os regimes comunistas também fizeram isso bem também no passado, né? E aí eu vejo também o brasileiro querendo que o esporte aqui desponte, mas tipo assim, cara, não tem que criar uma base, né, similar para todo mundo se desenvolver e você ir selecionando os melhores para chegar até lá, né? Mas algo que para Uhum. mim chocou assim quando eu entendi essas questões, né? Como como diz um amigo meu, ele diz que se calhar ele é um ótimo jogador de golfe, mas ele nunca pegou num taco de golfe, então nunca teve a chance de então se calhar ele é um ótimo jogador, se calhar ele tem o mesmo nível de talento que o Tiger Woods, mas ele nunca teve Exato. acesso ao golfe, então nunca saberá. Então, e assim, né? E vai, né? Se calhar é uma tribo axé, temos alguém que tem as mesmas habilidades que o Beethoven, mas nunca teve acesso a um piano e por aí vai. Então, acho que esse caso dos Estados Unidos faz isto muito bem. Então, os Estados Unidos, por exemplo, apesar de possuir uma população que não é tão grande quando comparado aos outros países, assim, né? Mas ainda assim consegue produzir uma variedade de talentos em muitos domínios, né? Então, desde como você citou, natação até os esportes de forma geral, né? Então, né, digamos assim, este cérebro coletivo, né, esses indivíduos com habilidades específicas em um domínio e que eles têm acesso, né, a esse corpo de infraestrutura e que com isso consegue descobrir, não, o indivíduo, o fulano é bom nisto, então é melhor que seja incentivado a ir para aquilo e por aí vai, né? E outras sociedades, né, então é inútil, por exemplo, esperar que o Brasil seja tão bom, por exemplo, no basquete, quanto é os Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos têm uma quadra a cada esquina, né? O Brasil, aqui nem escola tem. E a mesma coisa vai para a natação e vai para os outros esportes, né? Só que isto fica muito mais pesado quando nós vamos até mesmo para
para aspectos gerais, do aprendizado mesmo, né. Então existem indivíduos que nascem sem acesso a um corpo gigantesco de informação, que se calhar se tivessem acesso àquela informação, teriam contribuído de forma significativa em alguma inovação, em algum desenvolvimento, em alguma área específica, né, mas que não vão ser, né. Este é o fator, né, é o que nós dissemos aí, né, que é uma das grandes, que é um dos grandes fatores que influencia as inovações, que é a socialidade, né? Então, indivíduos, quando interagem e têm acesso a esse conjunto de informações, elas acabam por fazer, né, por adquirir e assim conseguem desenvolver-se. E além da socialidade, né, também tem a variação que chamamos de variância cultural, né? Então, é aquilo que eu disse, né? Nós não sabemos de onde é que vem a inovação, então nós não sabemos onde é que está exatamente, digamos, o próximo Michael Jordan, né? Então, o próximo Michael Jordan pode estar em algum lugar que nem sequer tem uma quadra de basquete, né? Então, quanto maior for essa, né, essa variação, essa variedade, né, de possibilidades, né, de acesso e tudo mais, isso também acaba por ter um impacto significativo, né, nas habilidades dos indivíduos e no que vai surgir com isso, né? Legal, Celso, eu queria, para finalizar, uma última pergunta, cara, já que a gente está nesse universo também de evolução cultural e tudo mais, eu queria uma pergunta mais solta aqui, mas eu queria saber a sua opinião sobre inteligência artificial hoje, se isso tende, como é que você vê esses avanços e até nessa questão do cérebro coletivo que pode ser migrado para uma coisa mais digital ou que essas combinações, recombinações possam ser feitas só pela máquina e o humano tem um outro acesso. Como é que você vê essa parada toda dentro do aspecto de evolução cultural, cara? Sei que é uma pergunta bem ampla, bem solta, mas é só para finalizar aqui, eu que fiquei curioso. Claro, claro. Eu sou bastante cético, né? Então eu tenho, ao mesmo tempo que eu penso que o desenvolvimento com a inteligência artificial vai possibilitar uma espécie de melhoria em um conjunto amplo de domínios, mas ainda assim eu temo, né, que o cérebro coletivo acabe por ser afetado. Como é que seria afetado, né? Então, nossos cérebros individuais, eles precisam de adquirir esse conhecimento cultural que existe. E essa aquisição desse conhecimento cultural, né, ela tem uma influência na nossa própria inteligência individual. Então, a nossa inteligência individual é, na verdade, resultado de um conjunto de circunstâncias, incluindo o ambiente social em que nós estamos, né? Então, a inteligência artificial, por assim dizer, né, muitas das vezes, né, os indivíduos acabam por abdicar desse uso de informação cultural do cérebro coletivo, né, que é dessa informação que está disponível, e deixam isso ao cargo das IAs e tudo mais, né, e porque faz uma pergunta e já responde. E para muitos talvez não seja mais necessário ler um livro. Mas quando tu lês um livro, tu não só melhoras, né, as tuas habilidades cognitivas individuais, como também tu possibilitas uma maior recombinação, que é o que eu havia dito, que é quando tu consegues conectar diferentes ideias e dá aquela sensação de eureka, porque tu conseguiste conectar. E nós só conseguimos conectar essas diferentes ideias quando nós temos acesso a um maior conhecimento cultural no nosso cérebro coletivo, né? Quando eu leio mais livros, né, eu converso, eu tenho conversa com pessoas que são inteligentes em diferentes domínios e tudo mais. A inteligência artificial, o meu maior medo, principalmente no ensino mesmo, porque hoje eu acredito que o nosso maior medo deve ser em como vai ser a próxima geração que vai ser formada com auxílio da inteligência artificial, querendo como não. Que é justamente isso, né, de que as crianças ou os indivíduos a abdicarem dessa informação no cérebro coletivo, né, a não terem mais acesso a um livro, né, a não pegarem um livro para poder ler, para poder acessar uma informação, a não ter acesso a esse conhecimento geral, acabem por
reduzir até mesmo taxas de inovação futura, né, porque nós dependemos desse conjunto de conhecimento cultural, esse conhecimento no nos nossos cérebros coletivos para podermos criar alguma inovação específica. Então, esses indivíduos, por não terem acesso a isso, acabam, consequentemente, eh, por gerarem menos inovações e, de certa forma, o cérebro acaba por se acostumar a uma espécie. Preguiça, eu acho que deve ser a palavra mais simples a usar. Então, o cérebro já não está tão acostumado a fazer inferências de ideias, a conectar diferentes pontos de vista, né, e tudo mais, porque está muito acostumado né, a ver aquela informação, a perguntar e a inteligência artificial já dá aquela informação, já dá aquela resposta pronta e não precisa conectar ideias, não precisa pensar sobre ideias e tudo mais, e isso tudo, com certeza, vai ter efeitos significativos nos indivíduos, seja nas taxas de inovação ou até mesmo porque da mesma forma como a literatura ou o ensino, a alfabetização teve um efeito significativo nos nossos cérebros, porque nós possuímos plasticidade fenotípica, o que nos possibilita com que nós ajustemos a conexão dos nossos neurônios com base nas informações que nós temos, né? Um professor de matemática dizia muito, né? Vocês perguntam para que é que vão usar isso, mas quanto mais vocês aprendem isso, o vosso cérebro começa a se acostumar a pensar dessa forma, né? Abstrações um pouco mais profundas e tudo mais. E a alfabetização teve esse grande efeito na sociedade europeia desde que graças à reforma católica, né, graças a Martim Lutero, a alfabetização acabou por ter esse efeito, né, em termos de plasticidade fenotípica, né, daquela população europeia daquela época, e da mesma forma como a alfabetização teve esse efeito, hoje a inteligência artificial vai ter esse efeito. Só que a alfabetização teve um efeito que foi um efeito positivo, porque ao possibilitar essa maior interconexão entre neurônios, permitiu com que a população pudesse, de certa forma, até pensar em ideias que eram um pouco mais complexas, que eram um pouco mais diferentes e etc. Mas o que a inteligência artificial faz ou vai fazer é justamente reduzir isto, porque já não vai ser necessário pensar em abstrações tão profundas ou tão difíceis, né? Ou até tão custosas ou cansativas, porque vai nos dar informações prontas. Eu acredito que isto vai ter um efeito individual catastrófico. Mas isto é a nível dos indivíduos. A nível do que vai ser produzido em termos de conhecimento, não tenho dúvida de que a inteligência artificial permite uma maior conexão de ideias que os nossos cérebros individuais não são capazes, né? Então, nós falamos sempre isso para quem lida com bioquímica, por exemplo, né? Nós falamos que uma proteína é basicamente uma seção, né, de uma junção de diferentes aminoácidos, né? O número e como estão agrupadas, né, determina qual vai ser o tipo de proteína específica e tudo mais. Só que o que acontece é que a inteligência artificial consegue, de fato, conectar um número infinito, né, em diferentes arranjos, e isto com certeza acaba por criar proteínas que, por exemplo, nós jamais pensaríamos a nível individual. Então, assim, em termos de desenvolvimento científico, não tenho dúvidas de que a inteligência artificial vai ser, se não for, talvez a maior revolução desde a invenção da máquina a vapor. Mas em termos individuais, eu sou bastante cético, né, quanto a esse problema. Sim. Mas eu tenho uma posição muito parecida, muito parecida. Eu acho que no quesito de inovação tecnológica, a gente já teve, né, até melhorias de base, até de cálculos matemáticos, de base de algoritmos de hardware e tudo mais, que já foram melhorados por IA, né? Então isso tem um efeito em cascata tecnológico muito grande. Mas pensando individualmente, a baixa sociabilidade, ainda mais eu que tenho essa preocupação mais de entendimento de outras culturas e outras formas pelo qual os humanos se adaptaram a ambientes e veem e se adaptaram ao mundo, eu acho que é uma coisa cada vez mais distante das pessoas entenderem, porque, enfim, vive num mundo muito restrito.
de sociabilidade muito restrita, então é muito difícil entender. Eu acho que até essas coisas que a gente discutiu aqui, né, de entender que outras culturas vão ter indivíduos inteligentes, mas a cultura e o cérebro coletivo é que vão ditar o potencial, o uso daquele indivíduo para como algo que a gente chama de inteligência. É difícil de entender se você não ter um certo contato com mais pessoas, com outras culturas e ter uma mente mais aberta. Não sei, tem todo um processo bem mais lento de leitura e de absorção, de reflexão sobre essas coisas, dessas questões culturais, diferenças culturais, que eu acho que o mundo muito digital e só focado nisso vai inviabilizar, enfim, isso traz problemas também de entender, de entender o ser humano como um todo, né? Eu vejo mais ou menos dessa forma, mas eu concordo contigo praticamente em tudo. E é isso, E é Celso. Você quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Não, é só para terminar mesmo, mas é basicamente isto, né? Então reduz a socialidade e ao se reduzir essa interconexão entre cérebros individuais, né? Também vai reduzir a taxa de inovação, né? E isto vai ter um grande efeito em como até mesmo a inteligência dos indivíduos lá no futuro. Nós vimos agora, né, que o QI está a reduzir, né? O QI médio reduziu, né? Então esse efeito é geralmente muito discutido. E um dos grandes candidatos à explicação disso é porque, de fato, reduziu-se a socialidade, né? Então hoje nós temos crianças muito mais conectadas aos seus smartphones, né? E muito menos conectadas com as outras crianças ou conectadas com os outros cérebros coletivos. E não sobram dúvidas, né? Então quanto menos for essa socialidade, menor vai ser menor vai ser a conexão desse cérebro coletivo e, consequentemente, menos inteligentes vão ser os indivíduos, né? Então, a cultura é o que de fato torna os indivíduos inteligentes. Não são os indivíduos que tornam a cultura inteligente, é a cultura a tornar esses indivíduos inteligentes, né? E se esses indivíduos não fazem uso desse aprendizado cultural, não fazem uso dessas informações que existem dentro dessa cultura, esses indivíduos não podem, não vão ser inteligentes, né? Com certeza. Né? Ninguém é inteligente numa cabana isolada no meio de uma ilha e tudo mais. Né? O conjunto daquilo que você pode saber vai ser limitado ao ambiente em que você vive. Né? Então você só vai saber de coisas pelo teu aprendizado individual, né? Que é as experiências que você vai ter por aí. Mas a nossa espécie evoluiu e se adaptou a um grande conjunto de ambientes, não pelo nosso aprendizado individual, porque o aprendizado individual é custoso, Caio, né? Então imagina que você tenha saído e vai para uma tribo, né, no meio da savana africana e você precisa sobreviver. E em vez de você imitar o que as outras pessoas, né, de uma tribo local fazem, você diz: "Não, eu quero sobreviver por mim mesmo". É muito custoso, né? No meio de tu fores a comer uma fruta ou outra, podes comer uma fruta que é venenosa, uma fruta que é indigesta, né? Uma planta que é indigesta, que é venenosa. Então, o aprendizado individual é extremamente custoso. E a resposta para isso, né, a evolução nos possibilitou de capacidade para o aprendizado social, que é de aprendermos com as outras pessoas que estão dentro do nosso meio. É por isso que cognitivamente nós temos um conjunto de vieses cognitivos, de heurísticas que facilitam essa aprendizagem, esse aprendizado social, né? Então seria muito melhor para ti na savana africana que em vez de ir por si só, né, comer cada fruta até descobrir qual delas é venenosa ou não, que aprendesse com aquela população nativa quais são as frutas que eles comem, porque com certeza não são as venenosas, né? Então nós chamamos isso de aprendizado de contexto, né, que é quando nós temos que aprender com o que os outros indivíduos, geralmente os mais prestigiosos de um certo grupo social, fazem,
consomem e assim aumentamos a nossa capacidade de adaptação. Então nós evoluímos até aqui, chegamos até aqui graças às nossas habilidades de aprendizagem social. Nós usamos até hoje, né, para aprender com as outras pessoas em nosso meio social, nós somos bons nisso. Frequentemente aprendemos com as outras pessoas de forma inconsciente, né? E mesmo até sem saber exatamente para que vai servir esse aprendizado social, nós ainda assim capturamos, nós mimetizamos, né? Eu gosto muito de dizer que muita gente diz que o efeito manada é uma coisa ruim, né? Nossa, é pensamento manada, mas o efeito manada nós chamamos, evolução cultural, chamamos isso de conformidade. Então é um viés de conformidade. É quando dentro de um grupo populacional nós aprendemos, nós mimetizamos ou nós copiamos o comportamento que é mais comum dentro daquele meio. É porque nós inferimos que aquele comportamento que todos fazem é o comportamento mais adaptativo a ser feito. Né? Pode ser em termos de normas sociais que todo grupo aceita. Então, se todo grupo, antes de entrar numa casa, eh, tiram os sapatos e deixam para fora e entram descalços, então deve ser isto que é socialmente aceito. Então, para nós imitar aquilo que os outros fazem é muito bom, né? Então, quanto mais os indivíduos acabam por ser antissociais, nesse sentido de se isolar, menor tem acesso a esse leque de comportamentos, esse leque de normas sociais, de informações culturais e de conhecimento adaptativo, e, consequentemente, menos inteligente esse indivíduo é. E se uma sociedade é composta por indivíduos que atuam dessa forma, essa sociedade possui um cérebro coletivo extremamente baixo e pouco inteligente. Consequentemente, os indivíduos acabam por ser também menos inteligentes. Beleza, Celso, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Deu mais ou menos o tempo. Queria agradecer mais uma vez. O papo foi muito, muito bom, muito importante. Eu acho jogar isso pro público aqui, pros ouvintes e quem acompanha o canal. E parabéns pela divulgação. Vou deixar o link aí também do seu Instagram de divulgação científica. E valeu a participação aí, mano. Obrigado, Caio. Até mais. Até mais.